Muito bem, pessoal. Vamos falar aqui sobre sujeito indeterminado, né? Então, olha só, nós fizemos aqui uma definição meio não tão formal, né? Olha só, teremos sujeito indeterminado quando perguntarmos ao verbo quem é o sujeito e obtivermos uma resposta como uma resposta dos pronomes eles, sem surgir escrito na oração, nem aparecer claramente quem são eles anteriormente. Ou seja, nós sabemos que a ação foi provocada por alguém, né, mas nós não sabemos quem. Nós sabemos que algo aconteceu, mas não sabemos definir quem. Então, o sujeito indeterminado ele pode ocorrer de duas formas. Primeiro, colocando-se o verbo na terceira pessoa do plural. E é interessante que essa palavra bem que é importante, ó, sem referência. Então, nós vamos colocar o verbo na terceira pessoa, mas sem nenhuma referência. Quando eu digo assim, ó, dizem que haverá greve. Alguém disse, mas nós não sabemos quem foi que disse. Tá? Então, nós não conseguimos definir quem foi que disse. Quem foi que disse? A gente não sabe. Roubaram um banco. Alguém roubou um banco, mas não se sabe quem foi. Agora, olha só isso aqui. Ó. Quando a gente fala sem referência, é porque não existe nada lá atrás que nos leve a essa solução. Por exemplo, assim, ó, se eu dissesse assim, ó, por exemplo, estou falando aqui uma frase. Os ladrões prepararam um assalto cinematográfico. Ponto. Roubaram um banco sem dar um tiro. Veja, eu estou usando a expressão roubaram um banco sem dar um tiro. Olha só, quando eu falo anteriormente que os ladrões prepararam um assalto cinematográfico, ponto. Roubaram um banco sem dar um tiro. Veja, eu tenho uma referência. Agora, eu sei determinar quem foi que roubou o banco. Os ladrões roubaram o banco. Se eu dissesse assim, ó, roubaram um banco sem dar um tiro, somente a frase solta, roubaram um banco sem dar um tiro, eu não consigo determinar quem foi que roubou. Alguém roubou, mas eu não consigo determinar. Entendeu? Então, a referência ela é importante. Então, nesse caso, se não houver referência, o verbo, o sujeito, ele é indeterminado. Deixaram uma bomba na casa do deputado. Só coisa boa, né? Que as frases aqui, ó, vai haver greve, roubaram um banco, deixaram uma bomba. Agora que eu fui ver. Então, alguém deixou, mas não se sabe quem, né? Então, tá aí, pessoal. O verbo na terceira pessoa do plural, certo? Então, muito bem. Colocando-se o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Ó, precisa-se de ajudantes. Nós vamos ainda estudar esse se em particular, né, que é o índice de indeterminação do sujeito. Nós vamos ter uma aula só para ele, mas eu vou logo dizer. Esse se aqui, para que aconteça, para que ele seja, para que o sujeito seja indeterminado aqui, o verbo tem que ser transitivo indireto, né, e o se tem que estar entre os dois. Então, precisa-se de ajudantes. Quem precisa, sabemos quem precisa, mas não sabemos quem precisa. Sabemos que alguém precisa de ajudante, mas não sabemos determinar quem. Então, esse se é índice de indeterminação do sujeito. Vive-se bem naquela cidade. Ok? Agora, pessoal, uma observação aqui. Ó. Se eu coloco assim, ó, ninguém gostou daquele filme. Veja só, ninguém gostou daquele filme. Pergunto para você, esse sujeito, ele é determinado ou ele é indeterminado? Qual é esse sujeito aí? Classifica ele para mim. Veja, ninguém, quando você diz ninguém, você não sabe quem foi, não é isso? Mas, pessoal, esse sujeito ele é simples. E o sujeito é ninguém. A palavra é ninguém. Então, quando você vai classificar um sujeito, você não tem que olhar o sentido da palavra, você tem que olhar se a palavra existe. Olha só, ninguém. Ninguém é o quê, pessoal? É um pronome definido. Aqui está servindo como o quê? Como pronome substantivo. Então, ninguém é o sujeito da oração. Mesmo que ninguém seja uma palavra que nós não sabemos definir. Mas quem não gostou daquele... Faz a pergunta para o verbo. Quem não gostou daquele filme? A resposta, ninguém. Então, quem é o sujeito? Ninguém. Mas existem pessoas, existem alguns gramáticos que classificam como, como sujeito indeterminado. Só que não é sujeito indeterminado. O sujeito aqui ele é determinado e o sujeito aqui é ninguém. Da mesma forma aqui, ó, tudo assustava a pobre mulher. O que assustava a pobre mulher, gente? Tudo. Então, tudo é o sujeito da oração. Ok? Então, na próxima aula a gente continua.